Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico, continuando aqui a nossa série de resoluções da banca Instituto AOCP, vamos continuar o conceito de proposições simples, compostas e tabelas verdades. Primeira questão, considere a proposição: o contingente de policiais aumenta ou o índice de criminalidade irá aumentar. Nesse caso, a quantidade de linhas da tabela verdade é igual a... Então, um conceito bem direto e objetivo que a gente precisa saber, que é referente à quantidade de linhas de uma tabela verdade. Então, vou até grifar aqui, ó. Quantidade de linhas de uma tabela verdade, né? Isso é uma fórmula que a gente usa. Qual é a fórmula? Vamos escrever aqui. Quantidade de linhas de uma tabela verdade é 2 elevado a n, onde n é igual ao número de proposições simples envolvidas. Proposições simples envolvidas. Então, você teria que identificar nessa questão quantas proposições simples existem. Então, nessa frase aqui, temos o conectivo ou. Então, você já sabe que é uma proposição composta. Está ligando duas proposições simples nesse caso. Uma proposição composta liga duas ou mais proposições simples. Nesse caso aqui temos duas. Ó. A primeira, o contingente de policiais aumenta, é uma proposição. E o índice de criminalidade irá aumentar, é outra proposição. Então aí, o nosso n, no caso, é igual a quanto? 2, porque temos duas proposições simples envolvidas. Consequentemente, a quantidade de linhas da tabela verdade vai ser quanto? 2 elevado a 2, que é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Beleza? Então seria a letra B de bola. É importante ressaltar que essa questão ele deu a proposição escrita, mas ele podia dar a proposição em forma de algébrica, né? A álgebra das proposições. Ele poderia ter representado assim, ó. A proposição A e outra proposição B. Poderia estar assim a questão. É bem verdade que proposições representam com letra minúscula, né? Geralmente P, Q, R, mas as bancas andam variando muito isso. Então, como é que você ia ver? A seria uma proposição e B seria outra. Aí seriam duas proposições. Dando mais exemplos, por exemplo, se ele colocasse na questão A ou B condicional C, por exemplo. Então aqui a gente teria quantas proposições simples? 1, 2, 3. Cada uma representando uma letra. Então seria o quê? A quantidade de linhas da tabela verdade. 2 elevado a 3. Que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8 linhas. Outro exemplo que pode derrubar candidato. Exemplo 2. Se tivéssemos assim, ó, A ou B, condicional, não A e não B, por exemplo. Tem gente que colocaria 2 elevado a 4 e erraria, porque na verdade é 2 elevado a 2. Porque quando você coloca A e não A, a proposição em sua negação você conta como uma única proposição para efeito de cálculo de número de linhas de tabela verdade. Da mesma forma, B e não B conta como uma única proposição. Então, toda vez que você vê a proposição em sua negação, você não pode contar como duas novas proposições. É somente uma. Então, isso é um erro muito comum em prova. Quando cai assim, muita gente erra. Então, aqui seria 2 vezes 2, seria 4 linhas. Então, nesse caso, as questões não foram em forma de letrinhas, as proposições. Ele deu em forma de frase. O contingente de policiais aumenta, uma proposição simples. O índice de criminalidade irá aumentar, outra proposição simples, ligada através de um ou. Quando isso acontece, a proposição composta é chamada de disjunção, ou simplesmente disjunção inclusiva. Beleza? Então vamos embora. Considere que em uma estante estão 3 livros, A, B e C, e que, se o livro A é de física, então o livro B não é de matemática. Se o livro A não é de física, então o livro C é de química. Sabendo que o livro B é de matemática, então com certeza é correto afirmar que,
Então essa questão pode ser feita de uma maneira tradicional, que eu vou mostrar, que dá certo demais, que é o quê? Temos duas afirmações aí. Ele falou a respeito dessas afirmações serem verdadeiras ou falsas? Não. Então, quando não se fala, você subentende que são verdadeiras, porque toda premissa é verdadeira. Você considera como premissas. Então, as duas são verdadeiras. Depois, você identifica os conectivos de cada frasezinha dessa. Ó. Se então, se então. Beleza. E depois você lê o resto, ó. Sabendo que o livro B é de matemática. Então, a gente tem uma verdade aqui, ó. O livro B, deixa eu destacar aqui, ó. O livro B é de matemática. Então, essa é a verdade. Mais uma verdade. Então, com certeza é correto afirmar que... Então, vamos ver. A gente já tem uma verdade aqui, que o livro B é de matemática. Isso é uma verdade também. Ele não falou nada, então você subentende que é verdade. Então, o que a gente vai precisar saber é como funciona a tabela verdade do se então. A gente sabe que o se então só é falso no vera ficha é falsa, né? Com antecedente verdadeiro, consequente falso, proposição composta falsa. Então, eu sei que o livro B é de matemática. Então, veja, procure na frase 1 ou na 2 onde é que tem matemática. Tem aqui, ó. Só que aqui ele está dizendo que o livro B não é de matemática. A gente sabe que é. Se o livro B é verdadeiro, o livro B não é de matemática, tem que ser falso. Então agora você monta o quebra-cabeça. Já sabe que aqui é falso. Se esse consequente é falso, com certeza esse antecedente também vai ser falso. Por quê, Neto? Porque se ele fosse verdadeiro, aí teríamos aí o quê? Vera ficha. E vera ficha é falso. Só que aqui a gente está vendo que não pode dar falso, tem que ser verdadeiro. Então, obrigatoriamente, o livro A de física tem que ser falso. Você sabendo que o livro A é de física é falso, aqui embaixo está o livro A não é de física. Então, tem que ser verdadeiro. Por quê? Lembra do conceito de negação. Se tu está dizendo que é falso, não é, tem que ser verdadeiro. Porque a proposição e sua negação tem sempre ideias opostas. Se uma é verdadeira, a outra será falsa. Se uma é falsa, a outra será verdadeira. Então, como o livro A é de física, é falso, o livro A não é de física, que é a negação, vai ser verdadeiro. Então não confunda, porque tem gente que pensa, só porque a negação se tem um não é falso. Não. O que eu posso dizer, eu não sou bailarino. É verdadeiro isso, ó. Neto não é bailarino, eu não sou bailarino. E é verdadeiro. Não é porque tem um não que é falso, não. Que muita gente associa o falso ao não. E não tem nada a ver. Então agora a gente monta o quebra-cabeça. O livro C é de física, necessariamente também tem que ser verdadeiro. Por quê? Porque se fosse falso, ia dar Vera Fischer. E Vera Fischer é falsa. Não podia dar Vera Fischer. Então tem que ser verdadeiro. Então a gente descobriu o valor lógico de tudo. E agora só é ir para as alternativas. Só tendo cuidado de destacar os conectivos. Na letra B tem I. Na letra C tem OU. E na letra E tem I. Vamos lá. Eu já achei a resposta no olho aqui. Ó. A resposta é a letra D. Ó. O livro C é de física, ó. Verdade. Veja se não é, ó. O livro C é de física, ó. Verdade aqui, ó. Beleza? Mas vamos descobrir por que os outros estão errados. Por exemplo, o livro A é de física. É falso. Porque tá aqui, ó. O livro A é de física, ó. Tá falso aqui, ó. O livro B é de matemática. O livro B não é de matemática, é falso. Mas aqui, ó. O livro B é de matemática, é verdadeiro, ó. Beleza, eu vou até destacar aqui, ó, é verdadeiro. Mas se liga que aqui é um I, ó. Aqui é um I. Aí tem I, o livro A é de física. O livro A é de física é falso. E conhecendo o I, vocês sabem que o I é exigente. Para ser verdadeiro tem que ser tudo verdadeiro, né? E aqui tem um falso, então ele já é falso, essa ideia geral. Da mesma maneira aqui, ó, o livro A é de física, letra C, aqui é falso, ó, que a gente sabe, ó, falso. O livro A é de física é falso. A gente já achou aqui. Falso. O livro C não é de química. Oxe, professor, não estou vendo aqui na frase 1 nem 2. Tem. O livro C é de química, não é verdadeiro. Então, o livro C não é de química, que é a negação, vai ter que ser falso. E ou, falso com falso no ou, obrigatoriamente dá falso.
Então é bom saber porque as outras estão falsas para a gente estudar e entender. Da mesma maneira, o livro B é de matemática, mais uma vez está aqui, ó, a gente sabe que é verdadeiro. Porém, o livro C não é de química, que a gente achou agora em cima, é falso. E o I é exigente, conectivo I. Tem que ser tudo verdadeiro para ser verdadeiro. E não tem tudo verdadeiro. Então aqui é falso. Beleza? Então, letra D de dado. Tá? Teria outra maneira também de fazer isso, mas por hora eu vou deixar só dessa maneira, que vai satisfazer já bem o aluno. Mas tem outra maneira que seria por silogismo hipotético também, que se trabalha bastante. Que eu vou até mostrar aqui. Para quem quiser treinar assim também, o silogismo hipotético diz o quê? Vou colocar aqui. Tem uma proposição assim, ó, A condicional B. Aí tem outra. Vou até botar de outra cor aqui, ó. Tem uma proposição A condicional B. Depois tem uma B condicional C. Se isso ocorre, a gente pode dizer, pode concluir que o A condicional também C vai existir. É como se fosse uma ponte, ó. A condicional B, aí B condicional C. O que é que ocorre no silogismo hipotético? Ó? Termina aqui no B. Esse B começa no início do outro. Então, se isso ocorre, você pode sempre pegar o primeiro, que é o A, vai ser condicional para o último. Só se ocorrer isso aqui. E na questão aqui, ocorreu isso? Ocorreu, mas não está às claras. Por isso que eu não queria explicar essa maneira aqui. Eu vou explicar em outro momento. Mas você poderia, dentro da regra do se então, inverter essa frase 1. Essa frase 1, você poderia jogar o livro B para frente e o livro A de física lá para trás, mas negando. Então esse livro B não é de matemática, poderia ir para frente o quê? É de matemática. Então ia ficar B é matemática, né? Vou abreviar aqui. Aí a condicional. E esse livro A é de física ia lá para trás negando. Aí ia ficar A não é física. E você repetiria a 2. Por que eu estou repetindo a 2? Vocês vão entender. A não é física. E a setinha do sim então, só para simbolizar. E C é química. Por que eu estou mostrando isso? Porque ficou a estrutura do silogismo hipotético. Ó. Veja, 2 sim então. O que terminou aqui começou no outro. Então a gente pode afirmar o quê? O que é que a gente poderia concluir? Que B é matemático. Se B é matemático, de matemática, então C é de química. C é química. E a questão disse, ó, o livro B é de matemática. Ok. Então o que é que vai ocorrer? C também será de química, que é a letra D. Ó, o livro C é de química. Então isso é outra maneira. Mas que ao meu ver, para esse momento, seria mais fácil a primeira. Mas depois que você tem uma prática, essa segunda maneira é bem interessante também. Beleza? Então fica a dica aí. Sejam dadas as seguintes proposições a respeito de uma empresa. Então 3 proposições. Sabe-se que nessa empresa o ar-condicionado não foi ligado. Então é correto afirmar que, tão parecido com o anterior, só que agora tem 3 proposições. Não se falou nada a respeito se elas são verdadeiras ou falsas. Quando não se fala nada, você subentende que todas são verdadeiras. Conectivos envolvidos. Todos se então. Já estou destacando. Observe que eu sempre faço dessa maneira. Se então. Já fala aqui uma verdade. Qual é? O ar-condicionado não foi ligado. O ar-condicionado não foi ligado. Beleza, isso é uma verdade. Procura no texto onde é que tem falando de ar-condicionado. Tem na primeira. Só que na primeira está dizendo que o ar-condicionado é ligado. Mas a verdade é o quê? Que ele não foi ligado. Se com o não é verdadeiro, sem o não vai ser falso. Agora você vai achando tudo.
A temperatura ambiente aumenta, tem que ser falsa. Por quê? Porque se for verdadeiro, vai dar Vera Ficha. E Vera Ficha é falso. E a gente sabe que não pode dar falso porque é verdadeiro. Então, a temperatura ambiente aumenta é falso. Então, veja que tem aqui, ó, a temperatura ambiente aumenta, de novo, ó, aqui, igualzinho. Ó. Então, é falso, né? Tá igualzinho. Da mesma maneira, as máquinas são ligadas, vai ter que ser falso também. Porque se for verdadeiro, vai dar Vera Ficha. E Vera Ficha é falso. Então, ó, falso. Então, as máquinas são ligadas, é falso. Você vem para cá, ó, as máquinas são ligadas de novo. Falso. Consequentemente, a conta de luz tiver uma redução no fim do mês também vai ser falso, porque não pode dar verdadeiro. Porque se fosse verdadeiro, daria Vera Ficha, e Vera Ficha é falso. Então, a gente achou tudo. Resumindo, se você for olhar, a resposta é a letra C. Ó. Por quê? Qual é a verdade? O que é correto afirmar? A conta de luz não teve uma redução no último mês. Porque observe que está dizendo aqui, ó, na frase 2. Tem a conta de luz tiver uma redução no último mês. Está dizendo que a conta de luz tem uma redução no último mês. E está dizendo que isso é falso. Se isso é falso, é mentira, qual é a verdade? Que a conta de luz não tem uma redução. Se fala, a conta de luz tem uma redução no último mês. É falso, é mentira. Qual é a verdade? Que a conta de luz não tem uma redução no último mês. Da mesma maneira aqui, ó, vamos entender porque as outras estão falsas. Letra A. As máquinas foram ligadas. Não, falso. Porque ó, as máquinas são ligadas é falso. Está dizendo aqui. Não, na verdade é algumas, né? É falso. Tanto as máquinas foram ligadas como algumas máquinas foram ligadas é falso. Porque ele fala aqui, as máquinas são ligadas, falso, mentira. Então, você não tem como concluir que algumas máquinas foram ligadas. Quando ele fala, as máquinas são ligadas, são todas as máquinas são ligadas, falso, mentira. Então, você não pode concluir que algumas foram ligadas, não tem como saber. Então, você não pode considerar como correto. Da mesma maneira aqui, ó, a temperatura ambiente aumenta, falso. A temperatura ambiente aumentou, falso. Aí ele fala, a temperatura ambiente não diminuiu, falso também. Você não tem como concluir isso aqui. Se ela não diminuiu é porque ela aumentou, né? A mesma coisa, aumentou e não diminuiu. Mas não necessariamente, né? Porque quando não diminui, pode ser que ela se mantenha estável, né? Mas você não pode afirmar sobre isso. Se você fala, ela não diminuiu a temperatura, tem como saber se ela aumentou ou se manteve estável? Não. Você não pode falar sobre isso aqui, nem sobre isso com muita certeza. Mas a letra C você tem certeza, porque a conta de luz teve uma redução no último mês é mentira. Então, se ela não teve uma redução, se ela teve uma redução é mentira, significa que ela não teve uma redução. Repetindo, a conta de luz teve uma redução no último mês, está dizendo que é falso, é mentira. Então, qual é a verdade? Que ela não teve uma redução no último mês, que é a letra C. Beleza? Uma questão agora teórica. Um dos conceitos iniciais da lógica e de estruturas lógicas em relação às estruturas lógicas, um dos conceitos iniciais de lógica é o de estruturas lógicas. Em relação às estruturas lógicas, julgue como verdadeiro ou falso os itens a seguir. Na verdade, é um item só. Denomina-se proposição, ó, vou destacar aqui, toda sentença declarativa a qual se pode atribuir um dos valores lógicos, verdadeiro ou falso. Nunca ambos. Trata-se, portanto, de uma sentença fechada. Tá certíssimo. Certíssimo isso aí. Ó. Certo. Por quê? Porque realmente proposição, para ser proposição, tem que ser uma sentença, tem que ser declarativa, tem que ser também sentença fechada, para que assim possa ser valorada ou como verdadeiro ou como falso. Não ambos, ou seja, não pode ter os dois valores ao mesmo tempo, ou um ou outro. Então, isso realmente é a definição de proposição. Então, sendo declarativa, ela tem verbo, né? Exemplo.
Neto é matemático. Então, isso é uma proposição. Por quê? Está declarando algo, é uma sentença declarativa, tem um verbozinho aqui, ó, o é. É fechada essa sentença? É, porque ela pode ser verdade ou pode ser falso. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Das duas, uma. Ou Neto é matemático ou ele não é. Agora, se liga na casquinha de banana, por exemplo. Se tivesse ele é matemático, não seria proposição. Aqui é proposição. Aqui não é. Não é proposição. Porque esse ele, apesar de ele é matemático ser declarativo, mas não é sentença fechada, é uma sentença aberta, porque esse ele deixou o valor em aberto. Como é que você vai saber se é verdadeiro ou falso, se você não sabe quem é ele? Então, esse ele torna a sentença aberta. Então, a casquinha de banana que a gente tem que ficar atento, tá? Então, para ser proposição, realmente é declarativo, mas nem toda sentença declarativa é proposição, porque temos o caso de sentenças abertas, que apesar de ser declarativas, não são proposições, tá? Então, fica ligado em relação a isso. Um dos conceitos iniciais de lógica é o de estruturas lógicas. Em relação às estruturas lógicas, julgue como verdadeiro ou falso os itens a seguir. Sentenças exclamativas, interrogativas e imperativas podem ser classificadas como proposições? Não, errado. Porque toda proposição é o quê? Proposição. Para ser proposição, primeiramente tem que ser o quê? Tem que ser declarativo. Declarativa a sentença, além de ser fechada, né? Mas o pré-requisito, o início de tudo, tem que ser declarativo. E sentenças exclamativas, interrogativas e imperativas não são declarativas. Não são declarativas. Portanto, toda vez que você vê exclamação, interrogação e imperativa, que é ordem, frases desse tipo, dessa estrutura, não são proposições. Então, fica atento. Então, a quinta questão, letra E de errado. Beleza? O mesmo início da questão anterior e vamos para a pergunta. A proposição composta P e Q é chamada conjunção de P com Q e é simbolizada por a conjunção... Então, engoliu aqui, na verdade. É simbolizado por... Era isso aqui, ó. P e Q. Porque na colagem deu problema de formatação. Então eu queria saber se a conjunção é simbolizada por isso. E tá certo. A conjunção só é verdadeira quando ambas são verdadeiras. Certíssimo. Uma conjunção só é verdadeira quando ambas são verdadeiras. Ambas as proposições. Porque, relembrando uma tabela verdade de uma conjunção, tem P, tem Q, que são as duas proposições simples envolvidas, e tem P, Q unido através de um I, que é o que chamamos de quê? Conectivo I, que é o conectivo que é representado por esse chapeuzinho aqui, ó. Então, a conjunção é a proposição composta que está ligada por um I. Então, isso é chamado de quê? Conjunção. Então, você tem que estar antenado a essa definição, essa maneira de ser chamado. Então, ó, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Esses são os valores lógicos que podem estar envolvidos. Lembra da tabela verdade? Quando tem duas proposições envolvidas, quantas linhas são? 2 elevado a n, 2 elevado a 2, que são duas proposições simples, né? P e Q, então dá 4 linhas. Veja se a tabela não tem 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Então esse P e Q em preto que eu coloquei aqui não conta como linha. Só começa a contar como linha a partir dos valores lógicos envolvidos. E na conjunção, só é verdadeiro quando tem V com V. Quando tudo é V. Se tiver pelo menos um falso, já é falso. Então é verdade, a conjunção só é verdadeira como ambas são verdadeiras. Certo a resposta. Beleza? Sexta questão, ok. Mesma coisa aqui, só que ele perguntou agora. Tabela verdade é o conjunto de todas as possibilidades de avaliarmos uma proposição composta.
Até aí tá ok, ó, verdade. Tabela verdade é o conjunto de todas as possibilidades de avaliarmos uma proposição composta. A gente faz análise. Beleza. O número de linhas da tabela verdade depende do número de proposições. Verdade. O número de linhas da tabela verdade depende do número de proposições. E é calculado pela forma 2 vezes n. Aí aqui está errado. Onde n é o número de preposições. Também está errado, né? Porque na verdade não é preposição, não é português não, é proposições, né? Então, o erro também está na fórmula, que a fórmula não é 2 vezes n. Errado. Qual é o certo? É 2 elevado a n. Né? Então, pecou nisso aí. Então, sétima questão, errado. Os detalhezinhos que fazem a diferença, né? Questão grande, mas super fácil. Você olha assim, até assusta, né? Mas veja. Em raciocínio lógico, dado duas proposições A e B, forma-se uma proposição composta por A com B, acrescentando o conectivo OU. O conectivo aí é OU. Entre as duas representadas por A ou B. Ó. Então, ou você usa o OU, letrinha, a palavrinha ou usa o símbolozinho do OU, que é esse, como se fosse um circunflexo, né? Um acentozinho circunflexo. Invertido, na verdade, né? Que é um Vzinho, né? O circunflexo é assim e vira. Denomina-se disjunção, das proposições A e B. Aí considere A altura de Abel é igual a 1,83 m e B, a altura de Abel é inferior a 70 kg. Com base nessas informações, como a disjunção pode ser descrita? Então, a resposta é a letra D. Veja, você vai botar a proposição A, que é essa aqui, ó. A altura de Abel é igual a 1,83 m. E aqui a massa de Abel é inferior a 70, que é a B. E está ligando essas duas proposições simples através de um conectivo OU. Beleza. Então a letra A, ó, tá um sim então, tá errado. A letra B tá um sim então, também tá errado. E a letra C tá um sim somente sim também, né? Que tá errado. Então é bem direto, ou sabe ou não sabe, né? Beleza? Então a resposta aí da 8 foi letra D. Em raciocínio lógico, dadas duas proposições P e Q, forma-se uma proposição composta de P com Q, acrescentando o conectivo I, que é um chapeuzinho, né? Que é o circunflexo, como se fosse. Entre as duas representadas por P e Q, ó, de novo, é que nem a anterior, só muda que aqui não é um O, é um I. Ó. Aí denomina-se o quê? Conjunção, quando é com I. Considere as proposições P e Q. Aí P é 3 é maior que 1 e Q, 2 é diferente de 3. Nesse caso, utilizando uma simbologia matemática e o enunciado exposto, a conjunção P e Q pode ser descrita como. Então é só você olhar as alternativas. A única alternativa que tem um E, um I, é a letra D de dado. Mas além disso, vamos colocar em forma de símbolo para a gente entender. 3 é maior que 1. Eu posso representar assim, 3 maior que 1. Porque o menor seria para lá, né? O símbolo do menor. E 2 é diferente de 3, é assim, ó, 2 diferente de 3. Então fica ligado que a gente pode representar assim. Aí você fala, oxe, Neto, cadê o verbo? Porque para ser proposição não tem que ser declarativo? Mas quando a gente escreve assim, a gente está colocando uma simbologia matemática. Você tem que entender que quando está assim, 2 diferente de 3, é o mesmo que está dizendo. O número 2 é diferente do número 3. E quando eu coloco 3 maior que 1, é a mesma coisa que eu estou dizendo. O número 3 é maior que o número 1. Então, olha aqui, ó, 3 maior que 1, 2 diferente de 3. Ligados por um I, que é a conjunção, né? A proposição que é ligada por um I, composta, é conjunção. Então, a resposta é a letra D de dado. Bem direta também, né? As outras letras, ó, tem ou aqui, absurdo. E si, somente si, né? O ou é um chapeuzinho assim, ó, invertido. É como se fosse um Vzinho, né? Isso é o ou, né? Aqui é o ou. E o si, somente si, o si e somente si, seria setinha dupla, né? Só para curiosidade. Beleza? E aqui, ó, uma questão teórica. Em questões de raciocínio lógico, é comum termos expressões e frases nas quais não conseguimos identificar um sujeito e nenhum predicado. Por exemplo, 49 décimos é uma expressão. Nesse sentido, assinale a alternativa que não apresenta uma expressão. Ele quer que não apresenta uma expressão. Então, das 4 aí, 3 são expressões
E olhando aí, ó, quais são expressões? Essa e essa, ó, A, B e D, são expressões. Ó. O dobro de um número é uma expressão. 25 metros e 30 centímetros, expressão. Uma dúzia e meia, expressão. Porque o que é que tem de comum aí nessas sentenças aí? Elas não têm, nessas sentenças não, nessas frases aí. Elas não têm verbo, não têm sujeito e predicado. Porque para ser proposição tem que ser declarativo, tem que ter verbo, consequentemente um sujeito e predicado para que a gente possa classificar como ou verdadeiro ou falso. E obviamente tem que ser uma sentença fechada, né? Para que a gente possa valorar como verdadeiro ou falso. Então o dobro de um número não é declarativo, é uma expressão isso. O dobro de um número, sim. Cadê o verbo? Cadê o predicado? Né? Cadê o sujeito, predicado? Quem é? Então é tipo português isso aí, né? Você tem que ter esse conceito. A única que não tem expressão, que não apresenta a expressão é a letra C, ó. A altura de Pedro é igual a 1,80 m. Então, a altura de Pedro é o sujeito e o predicado é igual a 1,80 m. Então, está declarando algo, é declarativo, tem verbo, é fechado, consequentemente pode ser valorado ou como verdadeiro ou como falso. Então, toda expressão desse tipo aí, né, quando a gente não pode identificar sujeito e nem predicado, não é uma proposição. Então essa questão embutida estava o conceito de o que é e o que não é proposição. A gente tem que ter essa ideia. Então a letra A, B e D não são proposições, porque expressões não são proposições. Não é proposição, não é proposição, não é proposição. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.